Bem, nós estamos começando agora mais um programa especial que a gente está fazendo aqui no canal Viver Brasil para apresentar, para conversar, para entender um pouco sobre cada um dos principais pré-candidatos que a gente tem à Prefeitura de Belo Horizonte. E aí são vários perfis, são vários partidos, são várias possibilidades. E nesse momento a gente está aqui num lugar que é a cara de Belo Horizonte, que é referência de Belo Horizonte, que é o Mercado Central, com um desses possíveis pré-candidatos que a gente tem para se posicionar nessa campanha a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Esse aqui é o Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Já tem uma caminhada aí intensa e longa de combate. É um dos personagens do PT mineiro mais combatentes. E isso não é só agora, é ao longo da sua trajetória. Então, vai ser um prazer entender um pouquinho sobre a sua pretensão, sobre o que você está pensando para Belo Horizonte e nessa corrida que começa no dia 6 de agosto. É um prazer. Primeiro, quero agradecer o convite. Obrigado. Agradece lá o PCO também. É um prazer estar com vocês no programa Viver. E é uma honra também eu escolhi esse local para a gente conversar, que é o mercado, né? O mercado tem o gosto de Minas Gerais, os gostos de Minas Gerais, os cheirinhos das nossas Minas Gerais e, claro, Belo Horizonte, que é a nossa capital. Então, estar aqui no mercado é também valorizar o comércio, valorizar a nossa culinária, é valorizar Belo Horizonte também naquilo que ele tem de bom, de cultura, de turismo. É um prazer estar aqui com vocês. E como pré-candidato, podia escolher um lugar melhor, né? Mais mineiro. Não, eu acho que realmente é uma síntese de Minas Gerais em Belo Horizonte. Então é o acolhimento que a gente tem na nossa cidade, com a variedade de tudo que a gente tem em Minas Gerais e no Brasil. Nós vamos parar em um restaurante para que a gente possa sentar e conversar e entender então as pretensões do nosso deputado federal, Rogério Correia. Vamos bater um bom papo, uma boa conversa, contar alguns causos aqui no mercado e falar de Belo Horizonte e, claro, da nossa pré-campanha para prefeito de BH. Fique aí. Bem, então a gente já está aqui devidamente sentado no Mercado Central. Esse lugar que resume muito o que Minas Gerais é e o que Belo Horizonte é, na sua diversidade, no seu acolhimento a quem chega aqui, a quem está buscando entender sobre Minas Gerais. Rogério Correia, você tem uma vida aí já longa em relação à sua contribuição política, em relação à sua atuação política. Para que o nosso telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil conheça a sua trajetória melhor, às vezes a pessoa já escutou falar, já viu o seu nome, já viu as suas movimentações, mas não tem um conhecimento mais profundo. Esse momento que a gente está gerando aqui no canal tem como objetivo entender melhor sobre cada um desses personagens e dessas posições. Então o que eu queria que você começasse a contar nesses primeiros minutos aqui é sobre a sua essência. Como é que foi o seu início na sua caminhada? Você nasce aqui em Belo Horizonte, a sua formação, como é que ela aconteceu? Eu queria que você contasse um pouco para quem nos assiste o seu começo e a forma que marca a sua história. Gustavo, é um momento importante, né? Até porque as pessoas conheçam a gente também na trajetória. A trajetória também é importante para a definição de como a gente quer ver um governo em Belo Horizonte, como é que nós atuamos. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu sou nascido em Belo Horizonte, sou de 1958, já tenho 66 anos. E eu tive toda a minha formação profissional aqui na cidade. Eu estudei em escola pública todo o meu período de estudante. Começando lá pelo Carlos Prates, onde eu fui aluno lá da irmã do Sérgio Ferrara e da irmã do Célio de Castro. Sérgio Ferrara foi um prefeito em Belo Horizonte
Feito. Então eu já digo que é uma coincidência. Eu só não fui aluno da minha mãe, que também dava aula lá. Mas davam aula lá a minha mãe, a irmã do Célio e a irmã do Sérgio Ferrari. Era na Escola Estadual Melo Viana, no Carlos Braz. E depois eu fui para o Estadual Central, hoje governador Milton Campos. Estudei no Estadual de Baixo e no de Cima. E depois para a Universidade Federal de Minas Gerais, no curso de Matemática. Então, essa é a minha trajetória como estudante, sempre em BH, em matemática. Então, essa é a minha trajetória que... A partir do momento que você forma em matemática, passa ali, conforme você disse, pelo Estadual Central, que forma também diversas personalidades de Minas Gerais, que tem ali, estudando nesse Estadual Central. Você forma em matemática e aí quais são os seus primeiros passos na sua atuação profissional? Bem, eu dei aula no Colégio Magíster de início, depois do Colégio Magíster, ainda não tinha nem terminado ainda o curso. E eu fui ainda dar aula no Caio Nelson de Sena, no bairro Caiçara, dei aula na Issa Guiar, no Pindorama. Depois dei muito tempo aula no Morro Alto, também escola estadual. Hoje é a escola estadual Renato Azeredo. Morro Alto, lá em Vespasiano? Lá em Vespasiano. Foi quando houve aquela enchente, 1982, 83, em que muitos foram para o Morro Alto, depois da enchente que levou ali muitas casas na favela do Perrela. Então dali eles foram deslocados, já tem muito tempo, lá para o Morro Alto, e lá eu dei aula lá, junto com muitos professores que tinham também uma pretensão devido à tragédia colocada, ajudar também na formação desses meninos. Isso era quando? 1983 que nós começamos lá. Dei aula lá até 87. 88 eu candidatei a vereador, aí fui eleito em vereador. Eu tinha sido candidato a vereador em 82. Isso aí deve ser entre 20 e 30 anos. Eu nasci em 58. Você tinha entre 20 e 30 anos aí? 20 e 30 anos. Eu fui vereador com 30 anos. Nesse momento eleito, naquele momento da sua formação ali, como você é Belo Horizontino da Isema, nasceu no Carlos Prates, estudou sempre em Belo Horizonte, escolas municipais, estadual, central. O que você fazia nesse período ali de diversão em Belo Horizonte? O que tinha para fazer em Belo Horizonte, além da sua formação em matemática? O que você gostava de fazer? Eu estou te perguntando como atividade, o que era Belo Horizonte 30, 40... 50 anos atrás. O Estadual Central tinha muito esporte, era uma escola que sempre priorizou muito a parte esportiva. Então ali eu aprendi ali, além do futebol de salão, o basquete, handebol, então um pouco de tudo a gente gostava de fazer também, de ter essa diversão na parte esportiva. Mas também cinemas em Belo Horizonte naquela época, eram cinemas que existiam em bairros, alguns, e depois os cinemas no centro. Então era chique o cinema em Belo Horizonte, era algo novo, né? Imagina. Era um programa mais que especial, né? Para todo mundo. Então nós tínhamos lá no Carlos Prates, nós tínhamos o Cine Azteca e o Cine São Carlos. Eram cinemas lá no Carlos Prates. O São Carlos era lá no início do Padre Eustáquio, e o Azteca era na Praça São Francisco. Tinha muitos cinemas ali, a juventude do bairro. Eu sempre fui muito de também jogar futebol na rua, soltar papagaio. Eu era uma criança e um jovem muito... tive uma infância muito boa. Embora uma infância simples, a minha mãe era professora, meu pai comerciário. Aliás, perdi os dois esse ano, né? Meu pai faleceu com 97 anos, 40 dias depois minha mãe foi também. Isso que de tristeza. Agora, 70 anos juntos, agora esse ano. Mas muito tempo, foi a vida longa. Foi, não posso reclamar não, porque vivi com ele 66 anos, não é para qualquer um, né? Não. Mas sempre dá aquela saudade, né, até hoje. Eles moravam ainda na rua Monte Santo, onde eu fui criado. Eu estou te perguntando sobre essas movimentações aí, quando jovem, nessa formação, para entender também qual que é o momento que você se interessa, qual que é o momento que você se enxerga na política. Quando eu entrei para o UFMG, aí eu comecei a ter leituras de jornais que eram, de certa forma, clandestinos, porque era proibido na época da ditadura,
e ao mesmo tempo comecei a também visitar o diretório acadêmico do Instituto de Ciências Exatas e SEC, o DCE, e quando foi em 1977, eu já estava um ano na faculdade, na UFMG, eu participei da tentativa de reconstrução da UNE, o terceiro Encontro Nacional de Estudantes. 1977. E nós fomos naquela ocasião cerca de 200 estudantes presos, que nós estávamos no DEA de Medicina, fizemos uma vigília para que no dia seguinte acontecesse a realização do Encontro Nacional de Estudantes. Aquela ocasião, exército, polícia, uma ação muito truculenta da ditadura, prendeu 200 estudantes que estavam lá fazendo essa vigília. E do lado de fora, muita bomba estourando, muitos estudantes reprimidos, e eles não permitiram que fizesse esse terceiro Encontro Nacional de Estudantes, que iria reconstruir a UNE. Aí nós fomos presos, fomos levados para o Gameleira. Ali funcionava a cavalaria. Hoje é o Parque da Gameleira. Ali funcionava a cavalaria e eles colocaram as mulheres num pavimento e os homens no outro. E ali eles ficharam nós todos e depois liberaram. Mas foi o primeiro evento de massa em que a ditadura militar não conseguiu extinguir ou expulsar do país. Então foi um primeiro movimento de efervescência, de tentativa de reconstrução da UNE. Nós não reconstruímos a UNE naquele ano, mas no ano seguinte a UNE foi reconstruída. Veio a greve de São Bernardo do Campo com o presidente Lula. E 78. Em 79 foi feita a primeira greve aqui de professores, eu participei, não era formado, mas já dava aula. E em 1980 ainda foi feita aquela grande greve aqui também da construção civil. E nós apoiávamos a greve, que ela era também um grito de socorro, um grito de liberdade contra a ditadura. Foi quando morreu o Horacílio. Outro dia eu estava com o presidente Lula lá na sala dele agora, umas duas semanas atrás, o presidente estava lembrando, falando da greve da UFMG, e lembrando os tempos dele também de greve. E ele contando sobre a greve de 78 que ele dirigiu, foi preso. E eu lembrei que logo depois, no ano seguinte, ele veio aqui em Belo Horizonte para poder acertar também a greve que estava havendo dos operários da construção civil, que estava muito reprimida, e o Lula veio aqui dar como sindicalista, acalmar aquele quadro, organizar o pessoal da greve. E ele lembrou do nome, falou, foi quando morreu o Horacílio, foi um operário da construção civil que foi assassinado daquele. E eles passavam pelo centro, muito desorganizados ainda, e eles gritavam, nós constrói, nós destrói. Saía todo mundo baixando as portas do Augusto de Lima. E eles faziam a assembleia onde era o Campo do Galo, né? Hoje o Diamond Mall. Então eu tenho uma trajetória já com Belo Horizonte, assim, também de início da luta de popular contra a ditadura militar, né? Você está falando aí, não tem jeito de não realçar. A memória desse presidente Lula deve ser uma coisa fenomenal. Não só a memória da cabeça, mas as passagens todas ao longo dessa caminhada pelo Brasil. 40, 50 anos que ele vem caminhando aí sem parar. Você participa de todo o momento de construção, fundação do PT? Sim, esse 1979 ficou, portanto, na minha memória, foi minha formação. Eu tinha, então, aí 21 anos. E depois disso, eu ajudei a fundar o PT, em 1980. Isso, como é que o PT nasce? Lá em São Bernardo do Campo? Nasce lá e nós fizemos aqui no Barreiro a primeira reunião. Esqueci o nome de um colégio, mas era um colégio particular de padres e freiras da Igreja Católica mais progressista, que nos emprestou para fazer lá a plenária que fundou o PT em Minas Gerais. Eu estava nessa plenária desde o início. E depois ajudei na formação da Central dos Trabalhadores, fui da diretoria e ajudei na fundação da UTE, hoje é o Sindiúte, União dos Trabalhadores do Ensino, em 1979, ao final, depois do movimento grevista. E aí, enfim, em 82 eu fui candidato a vereador pelo PT, fiquei na segunda suplência. Foi a primeira caminhada eleitoral. Foi a primeira caminhada eleitoral. O PT elegeu aqui a dona Helena Greco e o vereador
professor também de cursinho, depois lembro o nome dele agora mesmo. E o Patrus foi o primeiro suplente, Patrus Ananias, e eu o segundo suplente. Isso foi em 82. Em 88, aí nós fomos eleitos uma grande bancada do PT, eu fui também, Patrus também, vários outros. Aí já foi a minha experiência que inicia como vereador em 88. Então eu tinha, na eleição, 30 anos. Você já estava, nesse momento da sua vida, como é que ela estava? Você já estava casado, já tinha filho? Qual que eram as suas circunstâncias? Eu não sei nem como é que é essa sua formação, estou te perguntando inclusive. 82, 82 eu já tive a minha primeira filha, a Júlia. E hoje tem uma neta de 8 anos, que é a Maria. Então eu já tinha a Júlia, e em 86 veio o Vitor. Então eu já tinha os dois quando eu virei vereador. E o Tiago veio depois, em 1990. Eu já era vereador há 2 anos. São os 3 filhos que eu tenho, né? E tenho 4 enteadas. Essas 4 enteadas têm aí por volta aí da mesma idade da minha filha, 40 e poucos anos. Todos nasceram em Belo Horizonte? Todos nascem? Todos em Belo Horizonte. Meus filhos, enteadas também. Minhas esposas são todas aqui de BH. Já é a terceira esposa. Com essa eu tenho 2 enteadas, mas não tenho filhos com ela. Tenho 2 enteadas que estão conosco agora. E aí, vamos lá. Você, então, vira vereador em 1988. A partir daí fica cerca de 10 anos como vereador, correto? De 88 a 98. No seu terceiro mandato, você, então, faz uma nova virada e segue para a Assembleia Legislativa. Queria falar desses 10 anos de vereador. Eles foram muito marcantes na minha vida parlamentar e me marcam até hoje como deputado federal. Eu, na época, participei da lei orgânica do município. Nós participamos também do novo plano diretor e da lei de uso e ocupação de solo. Era o final do regime militar, então era um tempo de construção da Constituição, que veio em 88, e depois da lei orgânica, que é a Constituição Municipal. Eu participei muito ativamente nisso, tanto na parte de transporte público, que eu fiz parte como titular da comissão. O relator foi o Patrus Ananias, da lei orgânica, e eu era suplente na comissão de educação, que fez o texto da educação também, da lei orgânica. Então foi um momento muito importante esse primeiro mandato de vereador. E depois eu fui vereador com Patrus Ananias e Célio de Castro. Eu fui situação nesse período. Um projeto que me marca muito é a Bolsa Escola. Foi de minha autoria. Não existia ainda Bolsa Família. Nos seus 2 mandatos como vereador, você estava na situação? Primeira oposição foi eleito Pimenta da Veiga, e depois Eduardo Azeredo substituiu Pimenta. Aí depois veio o Patrus Ananias. Patrus. Ficou 4 anos, de 92 a 96. 92 a 96. E de 96 a 98, os 2 anos que eu fiz o terceiro mandato, foi com Célio de Castro. E essa lei da Bolsa Escola eu aprovei, era uma ideia do Cristóvão Buarque no governo de Brasília, não tinha Bolsa Família. Nós aprovamos aqui, o Patrus sancionou, foi no final do governo dele, e o Célio de Castro implementou. Esse Bolsa Família me marcou muito, depois veio o Bolsa Família, e agora o governo do presidente Lula está com esse projeto Pé de Meia, que é exatamente o Bolsa Escola mais o Poupança Escola, onde o aluno, então, ele recebe uma verba mensal, um recurso mensal para que ele possa estudar, e ao final do ano ele recebe mais um tanto que ele vai guardar para a poupança. Quando ele terminar o terceiro ano, ele pode sacar essa poupança. Esse projeto começou agora no governo Lula, mas nós já tivemos experiência dele com o Célio de Castro. Então isso me marcou muito, uma experiência positiva em Belo Horizonte, que eu quero agora fazer com que o Pé de Meia venha do governo federal, mas eu quero reforçar o Pé de Meia aqui, inclusive colocando algum recurso para ampliar o programa para mais jovens em Belo Horizonte. É um programa fantástico, eu acho que talvez dos novos programas do presidente Lula é o principal deles. Vai ajudar muito o nosso jovem. Na hora que você finaliza a passagem pela Câmara dos Vereadores, vai para a Assembleia Legislativa, onde você fica 4 mandatos. Fiquei 2, interrompi um, que eu não fui eleito federal, e depois voltei para mais 2. Esses 2 primeiros anos, o primeiro mandato foi com o Itamar Franco. Eu fui vice-líder do Itamar Franco.
Então você vê que tem muita história a contar. Itamar era um governador, tinha sido presidente da República. Isso. Foi um governador, embora polêmico, eu acho que fantástico nos seus posicionamentos. Muito firme, um nacionalista muito convicto, evitou privatização de Furnas. Eu sou ali o relator da emenda constitucional dele que evitou a privatização da CEMIG e da Copasa até hoje, porque colocou uma obrigação de referendo popular. Eu fui o relator. E fui também relator da CPI do narcotráfico. Isso aí foi um período duro. Eu lembro bem. Meu Deus do céu, esse foi um período duro. Para enfrentar tráfico de drogas, na época tinha muito policial envolvido no tráfico. Foi um período duro da minha vida, andar com segurança. Nessa época do Itamar, eu lembro que eu era conselheiro do Conselho Estadual da Juventude. E a gente ia lá fazer reuniões do Palácio da Liberdade direto e tal. Mas eu queria chegar nesse momento aqui, antes de deputado federal, como deputado estadual. Por quê? Porque eu acho que é essa passagem como deputado estadual, no meu entender, que te marca como personagem político de Minas Gerais. E aí eu vou te falar o porquê. No meu entendimento como observador, você sempre foi um cara, pelo menos eu nunca tive uma proximidade com a sua pessoa, mas sempre o acompanhei de maneira muito clara e muito sem nenhum tipo de entendimento de partido A ou X. Eu observo a posição do personagem ali. E o seu sempre foi um cara, um perfil de competitivo, de se posicionar, de realmente ter burro na mesa, no sentido bom da palavra, de posicionamento. Posições políticas, né? Eu nunca deixei de ter. E eu acho que essas passagens que você acabou de contar aí, certamente enriqueceram a sua formação política e a sua forma de posicionar, como poucos têm a possibilidade de ter essas passagens. E aí você citou a questão da CPI do narcotráfico. Quais foram esses momentos mais duros ou mais cabulosos que você vivenciou aí, que você guarda na sua trajetória política? Eu diria o mais duro, o mais doloroso foi a CPI do narcotráfico, sem sombra de dúvida. E aí era algo que eu tive que andar com segurança o tempo inteiro, foi duro para a família também, ameaças, muitas ameaças. Um período difícil. E, evidentemente, eu não era do meu métier, não era o meu ramo. Mas o pessoal achava que era necessário ter um deputado que tivesse essas características, como você diz, de posicionamento mais firme, e que tivesse também uma condição ilibada em relação a todas essas questões mais éticas. Então eu fui muito escolhido por isso. E assumi a responsabilidade. Eu acho que fui bem, inclusive como relator. Mas foi um período duro. Agora, me marcou também muito as posições pró-educação, né? Eu ajudei tanto como vereador quanto depois como deputado na formação dos planos de carreira da educação. Então, esse meu apego, né, à causa educacional ficou também muito nítido. Que é onde você se origina também, né? Também, exatamente. Na sua formação inicial lá. A própria formação do sindicato. Então, tanto como vereador como deputado, eu não... E depois agora como federal também, essa causa é muito cara. Eu permaneço com a causa da educação muito convicto dela. E também me marcou muito, embora eu tenha sido mais situação do que oposição na minha vida, marcou muito a oposição que eu fiz também ao governo de Aécio Neves, né? Sim. Marcou também muito a posição, acho que era um governo, a minha opinião, tinha ali muitos equívocos que nós fundamos na época. Eu, o Sávio Souza Cruz e a Dalcléver Lopes, o Minas Sem Censura. Sim. Na época tinha a Andréia Neves, que não era fácil, era um aliou ali. Mas muito competente. Muito competente, um aliou ali nas causas da comunicação do Aécio, e nós detectávamos ali uma censura que existia, era difícil barrar era difícil extrapolar alguma coisa da Assembleia Legislativa para fora. Então, nós lançamos Minas Sem Censura, que marcou muito. Eu sei disso, eu acompanho essa vida na comunicação de Minas Gerais há mais de 30 anos. Agora, eu não posso deixar de falar isso aqui. Por exemplo, em relação a esse movimento e a tudo que aconteceu, não foi só esse, foram vários, de questionamento
sobre as formas de conduta da Andréia, do Aécio, o que mais for, eu não posso deixar de passar. Ao longo de todo o governo do Aécio, a Andréia nunca chegou a ligar ou fazer qualquer movimentação para a gente parar ou não falar alguma coisa, de deixar de publicar alguma coisa. É óbvio que quando você está dentro de um alinhamento, você tem que ter determinadas condutas de não extrapolar ali ou alguma coisa do gênero, mas a gente nunca deixou de poder falar alguma coisa ou não. E eu acho que isso, a maior parte das vezes aí, é o que é a conduta no Brasil. A gente não tem esse tipo de cerceamento do que vai falar ou não vai. Eu acho que isso é um próprio amadurecimento do próprio Estado brasileiro. Então, eu queria que você encerrasse esse bloco agora, e aí o próximo a gente vai focar 100% em Belo Horizonte. Eu queria que você focasse esses últimos minutos aqui a falar o porquê da mudança de deputado estadual para deputado federal e como é que foi esse seu novo momento como parlamentar federal representando Minas em Brasília nesses últimos anos. Ok, eu já tinha passado então uma experiência muito grande em Belo Horizonte, depois Minas Gerais, me deu, como você mesmo disse, um conhecimento a mais, uma projeção maior. E deputado federal eu sempre tive o sonho de ser. Isso porque meu desejo era principalmente ajudar no governo do presidente Lula. Eu já tinha tentado uma vez a deputado federal, não fui eleito e o presidente me convidou e eu aqui fui gestor no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu pude ter ali uma experiência muito grande com a área rural e representei o Ministério aqui, o ministro. No momento que você não foi eleito? No momento que eu não fui eleito. E nesse momento nós criamos muito programa interessante. E aí me aumentou ainda mais a vontade de ser deputado federal. Acabei sendo o primeiro mandato de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi também um momento muito duro. Acho que aí o Brasil passou por momentos de descenso das lutas sociais e também, eu diria, de retrocessos enormes das políticas públicas sociais. E por pouco nós não vivenciamos um período de obscurantismo do ponto de vista democrático também. Acho que era a intenção do governo que isso se chegasse. Felizmente, ele não foi reeleito e eu pude ser reeleito agora, sendo vice-líder do governo do presidente Lula. E para fechar essa espécie de experiência que eu tive com o governo Bolsonaro, eu acabei neste governo fazendo parte da CPMI, nessa legislatura, fazendo parte da CPMI do golpe. E eu não tenho dúvida nenhuma, aliás... Que é o de 8 de janeiro. Do 8 de janeiro. Por esses dias você verá que Bolsonaro vai ser indiciado pela questão da falsificação do cartão de vacina, vai ser também indiciado pelo roubo de joias, que nós também denunciamos na CPMI, e um pouco mais para frente pela tentativa de golpe, é o que a CPMI vislumbrou, estudou, analisou, e mesmo com a presença de bolsonaristas nós conseguimos chegar a essa conclusão final do trabalho, que mostra o que foi esse governo. Então eu tive também uma atuação durante o governo Bolsonaro de muita resistência. Era a venda do Estado brasileiro através daquela PEC 32, que privatizaria o serviço público, que nós conseguimos na época que ela não acontecesse, e agora nós estamos em um período de reconstrução. Então esse período de deputado federal para mim é muito rico, é uma experiência, eu diria, muito interessante, uma experiência que eu queria ter e estou tendo. Então depois dessa trajetória toda, ele está se dispondo, se colocando aí como um possível pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Aí nós vamos falar sobre possíveis alianças, sobre o próprio prefeito que também colaborou com a eleição do presidente Lula de maneira explícita. Então, nós vamos pedir alguns poucos segundos e a gente volta aqui com o especial Eleições 2024 no canal Viver Brasil, com o deputado federal Rogério Correia, direto de uma síntese de Minas Gerais, que é o mercado central de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Bem, a gente está de volta aqui no canal Viver Brasil. Eu queria, obviamente, começar agradecendo mais uma vez a cada um dos telespectadores e telespectadoras que acompanham o nosso canal, seja aqui em Belo Horizonte, seja em Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba, Uberlândia. A cada uma dessas cidades o nosso agradecimento. E a gente volta com o nosso deputado federal Rogério Correia. A gente está fazendo um especial com os principais pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte para que a gente tenha um entendimento, para que a gente consiga passar para as pessoas o que representa aquele candidato e o que ele quer realmente representar, o que ele quer fazer como possível prefeito de Belo Horizonte. Então, depois de você, no primeiro bloco, contar sobre as suas andanças, a sua formação, o seu vínculo com Belo Horizonte muito perspectivo, eu queria que você falasse, e depois de contar também sobre a sua trajetória política como vereador, deputado estadual, deputado federal, colaborador direto do presidente Lula, eu gostaria que você falasse qual é a situação de Belo Horizonte. Como é que você, que é essa figura que conhece tão bem a cidade, de ponta a ponta, eu queria que você falasse qual é a situação de Belo Horizonte e o que te leva a se colocar como pré-candidato do PT à prefeitura da nossa cidade. Pois bem, então veja bem, eu estou agora terminando um ciclo, né? Eu comecei como vereador, andei bastante por esse estado, pelo país, mas nunca abandonei Belo Horizonte. Aqui sempre foi o centro da minha votação, sempre fui mais votado na capital. Então agora eu volto com essa experiência maior que eu tive, com muita vontade de ser prefeito de Belo Horizonte. Eu acho que Belo Horizonte perdeu uma coisa essencial, em especial nos governos que nós administramos, a participação popular. Ela teve um início muito efetivo com Patrus Ananias, mas eu digo, tivemos experiência já de participação popular com Pimenta da Veiga. Eu era vereador, Pimenta fazia plenárias regionais que marcaram também o governo dele enquanto novidade. Depois, quando o Patrus entrou, aí sim se efetivou uma participação popular mais concreta, que eram os orçamentos participativos. Não apenas ouvia as pessoas, mas dava às pessoas a condição de definir obras, tanto de habitação, obras nas periferias da cidade. Então havia uma efervescência grande. E realmente tinha esse processo funcionando, né? Funcionava, era uma maravilha. E tinha as regionais. O primeiro emprego que eu tive na minha vida, mais formal, que eu tive a carteira assinada, que eu fui contratado. Você vai lembrar da pessoa, que é uma pessoa muito legal, muito bacana. E sempre teve articulado aí com essa formação que tive. Eu trabalhei, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu fiquei 1 ano trabalhando mais ou menos lá, na administração regional da Pampulha, com a Maria Cristina Rodrigues. Ah, sim. Que é um espetáculo do de figura. PDT na época. Exato. A assessora da Júnior Maria. Exatamente, Cristina. Cristina está aí até hoje, me apoia, viu? Nessa época, eu vi uma movimentação muito grande desses orçamentos participativos. A Cristina trabalhava lá na regional. Ela era prefeita, ela era administradora regional. A primeira foi a Miramis, a Mira. Foi do Patrus, a primeira. Depois a Cristina foi no governo, se eu não me engano, do Célio de Castro. Isso aí, porque eu trabalhei com ela. Ou foi no governo do Célio de Castro? Ela era administradora. A Cristina é uma companheirona, gosto muito dela, minha eleitora. Eu vou mandar um abraço para a Cristina. 2 abraços. Então, havia uma efervescência política muito grande e muita participação popular. Além do orçamento participativo, que tinha o da habitação e o orçamento participativo global, nós tínhamos também as regionais pulsavam. Então, você está lembrando, a Cristina foi administradora. Você tinha administradores regionais que eram dirigentes políticos da região. Isso. E que resolviam o problema. De fato. Escutavam o povo. Hoje a prefeitura, você pensou... Não tem mais isso hoje, não? Hoje tem um coordenador regional que não tem mais status secretário e ele tem um adjunto e só. O Rio de Janeiro ainda mantém essas prefeituras, né? Tem lá, se eu não me engano, essas subprefeituras. São Paulo também. Aqui acabou. Então a prefeitura perdeu os outros. É verdade, eu acho que isso aí
faz uma falta. Eu vou mesmo. voltar com isso, com certeza eu vou voltar. Isso é uma experiência riquíssima. Você cria autoridade para determinados personagens, ele consegue trabalhar aquelas regiões específicas e o prefeito consegue cobrar. E ali você tem a parte da educação, da saúde, da cultura, do meio ambiente, que você tem em nível geral, você tem ali. E as pessoas então escutam a população, elas se comunicam com as secretarias a partir da base. Hoje eu te digo, olha, a pura verdade, onde você anda em Belo Horizonte, você fala, cadê a prefeitura? Não existe a figura da prefeitura. É claro que não é do prefeito que tem que ver um monte de coisa, mas a prefeitura tem que ter ouvidos, ela tem que saber escutar. E hoje nós não temos isso. Então, com isso, eu digo que é o diferencial que eu quero ter como prefeito. Retornar às administrações regionais, retornar o orçamento participativo que acabou. O prefeito agora veio com um de última hora para a Vila de Favela, mas com obras que já são determinadas, mas passou o governo inteiro sem orçamento participativo. Orçamento participativo, você visita a periferia, o pessoal fala, esse centro de saúde veio na época do OP, essa escola foi na época do OP, essa praça foi na época do OP. Isso é verdade. Tem isso, velho. Tem O pobre, ele vê ali na região dele, ele escolheu aquilo que era bom para ele. Então, quando você fazia, eu vou dar um tanto de recurso, vocês vão escolher, ele escolhe a prioridade dele. E ele ganhava isso, porque juntava mais gente e ganhava aquelas outras. Isso acabou. Então, muita coisa em periferia, não existe mais nada porque acabou o OP. Aí não passa a ser prioridade, a periferia foi esquecida. Vamos voltar com isso. Os conselhos são conselhos hoje burocráticos. A prefeitura manda nos conselhos, mas não tem efervescência, não tem participação. Vamos ter que voltar com isso. Setoriais, Conselho de Saúde, que ainda existe, mas também muito burocrático. Conselho de Educação praticamente acabou e assim por diante. Cultura, juventude. Tem que colocar as associações de moradores de novo, construindo a cidade. Elas hoje não conseguem fazer um estatuto. Eu penso em criar algo que oriente a participação popular. Vamos pensar a forma, estamos discutindo o formato. E quero, por fim, uma coisa nova, que veio quando eu ajudei o Lula no segundo governo do Lula. Que eu não Esse agrário ainda, você falou. Exato. Que são os territórios da cidadania. Território da cidadania, você coloca um determinado território por afinidade, então uma determinada periferia, vamos dizer o Morro do Papagaio, e você estende ali o Morro do Papagaio com outros e cria um território. Esse território você vai chamar a comunidade a participar, fiscalizar e elaborar as políticas públicas que vão para lá. Então, por exemplo, escola Qual que é a diferença do território para o orçamento participativo, por exemplo? O orçamento participativo você coloca, o orçamento eles vão ver determinadas obras. Aqui você vai conceituar tudo que é feito, não só obras, como ações públicas. Então, educação infantil. O projeto nosso é ter crianças em tempo integral, todas em creches e pré-escola. Como é que estão as creches e pré-escolas? Todas as crianças estão colocadas? Não. O que falta é escola, o que falta são vagas, o que falta são professores. Então, eles vão, junto conosco, verificar a condição daquele local. E você concentra todas as políticas públicas e melhora o índice de desenvolvimento humano. Você vai ter as políticas públicas concentradas e, a partir da participação popular, você vai rapidamente dar condições melhores de vida em todos os quesitos. Ali você vê meio ambiente, geração de emprego, ali você vê a defesa dos animais. Outro dia eu fui duas favelas, um dos principais problemas hoje é porque as pessoas abandonam os cachorros lá embaixo da favela, as pessoas pegam geralmente cachorros pequenos, filhotes, levam para lá, não tem condição de vacinar, começa a dar doença, abandonam os cachorros. Você tem que discutir naqueles territórios quais são os problemas reais dele e eles te ajudarem na solução do problema. Isso nós estamos chamando de território da cidadania. Isso vai ser a presença do Estado no morro. E aí você não vai poder dizer, o Estado está ausente, está vindo tráfico, está vindo isso ou aquilo. Não, o Estado estará presente com a população participando das ações do Estado. Acho que isso vai ser uma experiência que a gente quer fazer agora nas periferias de Belo Horizonte. Eu acho que vai servir como instrumento geral para outras cidades e como política pública. Essa história da periferia, de morro, de aglomerado, de transformação,
é uma que certamente eu estou vendo aí que várias iniciativas estão ocorrendo, várias movimentações existem já. Você tem programas que estão se viabilizando economicamente e praticamente, como aquele Gaviões da... Como é que chama? Do Edu Lira. É o Gaviões. É um programa super bacana que está sendo desenvolvido em várias favelas brasileiras. Sim. E está surtindo efeito de fato. Sim, você tem na parte da cultura, tem na parte do esporte. Eu tive a oportunidade de conhecer um lugar que me impactou bastante. Eu fui passar um dia inteiro lá, eu já fiz isso em Belo Horizonte, em alguns lugares, mas logo quando teve a ocupação do Morro do Alemão, eu conhecia uma pessoa que pedi para que ele me levasse lá e para que eu pudesse ficar lá durante um dia. Era o Júnior, daquele Afro-Reggae. Aí eu segui para Brasília, para o Rio de Janeiro, fui conhecer essa vida no Morro do Alemão. Fiquei lá um dia inteiro, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. E realmente é uma situação única. Eu estava vendo uma situação que não é regular, tanque de guerra, uma história completamente única numa cidade brasileira, mas que estava sendo testada ali, ocupada para buscar algum tipo de transformação. Eu estou falando isso porque, no meu entender, eu acho que a gente tem uma possibilidade de riqueza tão grande nesses locais, nesses bolsões aí, nessas áreas de periferia, com programas que possam capacitar e direcionar possíveis investimentos e resultados para essas comunidades. E isso é só estruturar com um pouquinho de inteligência, com um pouquinho de cuidado e experimentando e fazendo provocações para que possa se ter melhorias. Então eu acho que esse movimento, e é óbvio que a própria estrutura, o próprio perfil do Partido dos Trabalhadores e outros com essa mesma linha, tem um olhar mais específico para essa realidade também. Então, eu acho que Belo Horizonte tem aí uma possibilidade de melhoria enorme. Eu tive outro dia no Morro do Papagaio e fui lá para participar de um seminário que eles fizeram sobre questão ambiental. Extraordinário. A menina que ficou de fazer a síntese do trabalho dele fez uma síntese perfeita. Ela apontava tudo o que tinha que precisava ser feito. E aí eu tive mais certeza ainda que se você tem ali um território da cidadania, você tem os parceiros que vão te orientar como fazer as coisas. Então eu fiquei impressionado de ver como eles mesmos têm a síntese disso, eles mesmos formulam. Então a gente precisa de parar com esse negócio, de ter preconceito em relação aos companheiros que estão lá morando em favela, vila. Eles têm consciência absoluta do que precisa ser feito em todos os pontos. Agora precisa de apoio. Vamos falar, você está falando de território, e uma das questões aí que a gente está provocando a cada um dos pré-candidatos é entender realmente essa questão de território. O que é Belo Horizonte? O que são os limites de Belo Horizonte? Como é que Belo Horizonte tem que se comportar com as cidades que fazem essa relação com ela na região metropolitana? E aí eu estou falando de tudo que envolve a cidade, tudo que envolve a região metropolitana. Nós estamos falando de Nova Lima, que é uma cidade extremamente rica, mas ao mesmo tempo você está falando de Sabará, que tem outra realidade de relação financeira e econômica. Nós estamos falando de Contagem, de Betim, que são dois rufões econômicos, mas ao mesmo tempo são só cidades dormitórios. Não tem um trabalho feito ali para que a cidade se cresça culturalmente, de estruturas de lazer, estruturas de acontecimento. Todo mundo acaba vindo para Belo Horizonte. Então Belo Horizonte tem esse imã, tem essa importância. Como é que você enxerga Belo Horizonte em relação à sua presença e à sua posição na região metropolitana, sobre mobilidade, sobre construção civil, sobre oportunidades? Qual é a sua visão sobre o prefeito de Belo Horizonte em relação à região metropolitana, dos seus problemas e nas suas riquezas? Olha, o prefeito tem que ser um dirigente político. É errado você pensar que um prefeito é um técnico que você vai eleger, fosse uma espécie de um síndico ali. Não. O prefeito tem que ser um dirigente político. Então ele tem que colocar a cidade para se mover naqueles eixos que ela precisa para se desenvolver,
socialmente, economicamente. Então ele é um líder. Para isso nós temos que eleger um prefeito, ele tem que liderar. O prefeito ficar lá sentado na 1212, quietinho, achando que as coisas funcionam, porque teve um projeto assim assado, não vai. Costuma cometer erros. Este caso, por exemplo, da ciclovia na Afonso Pena, eu sou a favor de ciclovia, não tenho a menor dúvida disso. Mas não dá para você fazer no papel e depois tentar impor um determinado tipo de política. Não funciona. Nós vimos esse exemplo e tem vários outros pelo Brasil afora. Então você precisa ser um líder que sinta a cidade, tem que ter o pulso da cidade. Por isso eu falei da participação popular. Aqui, as regiões têm diferenças até de comportamento e de oportunidade. Recentemente agora teve um debate em Belo Horizonte sobre o Instituto Federal. O presidente Lula falou, nós vamos dar a Belo Horizonte mais um Instituto Federal. Falou, opa, isso é um presente enorme. A prefeitura quis colocar inicialmente no Taquaril. O presente, que é um presentão, virou um problema. Porque as pessoas do Taquaril não queriam, porque ali já está muito adensado. A juventude lá não tem essa aspiração da questão do ensino técnico, geralmente querem chegar mais à universidade, não ao ensino técnico. E, evidentemente, a melhor região para isso é o Barreiro. Houve uma mobilização no Barreiro tão grande, e eu, como deputado federal, fiz essa transição. Fui ao Ministério, expliquei, nós estamos levando o Instituto Federal para o Barreiro. São 1.400 alunos, a temática essencial será industrialização. O presidente Lula está apostando num novo período de reindustrialização do país. A Fiat agora, recentemente, eu estive lá, ela inaugurou uma nova fábrica de motor. Nós vamos precisar de mão de obra qualificada para essa região. Então nós vamos formar ali, por ano, quem sabe, 600, 800, 1.000 alunos que vão ter uma formação que vai dar uma mão de obra muito mais qualificada para pessoas que moram ali. Então essa é uma tendência que você tem no Barreiro. Você tem aqui na região Centro-Sul esse problema com as mineradoras na Serra do Curral. A mineradora em Belo Horizonte é o fim da picada, né? Se tirar essas mineradoras, fazer ali um parque nacional da Serra do Curral. Se você fizer isso, você vai ter ali turismo, vai ter meio ambiente, você vai formar pessoas nesta área, você vai trazer turistas, você vai fomentar o comércio, que é muito grande, a prestação de serviços na região. Enfim, cada região você tem que saber de fato como você orienta, que projeto você tem. Eu tenho muita clareza disso, ser um prefeito como um dirigente político dessas questões. E é assim nós vamos ver, Venda Nova, por exemplo, a melhoria da questão do transporte vai ser essencial. Esse metrô, que agora vai chegar até o Novo Eldorado e vai ter a linha 2 do Barreiro. Esse metrô qual? O que está vindo aí. Esse vem porque já tem o dinheiro. Embora tenha que ficar de olho na empresa, né? A empresa já está com 3 bilhões e 200 milhões na mão dela, né? A empresa do metrô? Do metrô, ela já está com dinheiro. O dinheiro já foi colocado pelo governo federal, 2 bilhões e 800 e 400 milhões do governo do estado. Na hora que fala isso, olha como é que a pessoa olha. A pessoa desconfia. Mas a diferença é que esse recurso já está com a empresa. Se ela não fizer, agora cabe ao prefeito e ao governador cobrar. Por isso que eu fiz a visita outro dia, porque eles estão atrasados. Até hoje eles não foram conversar com quem está na beira-linha. São famílias que terão que ser transferidas. Mas o recurso que vem para transferência da família já está depositado para a empresa. Foi 2,8 bi do governo federal e 400 do crime da Vale em Brumadinho, que o Zema passou para essa empresa. Então ele já tem esse recurso. Agora, se você não alimentar essas linhas do metrô, não tiver uma política para valorizar esse tipo de transporte, vai ficar um transporte caro que a população não vai usufruir. Então esse é um outro grande problema, que é a questão da mobilidade urbana em Belo Horizonte, que nós vamos ter que ver. Nós temos mais 10 minutos para que a gente encerre aqui o nosso especial Eleições 2024 com os prováveis pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui ao meu lado está o Rogério Correia, que é deputado federal, um líder absolutamente reconhecido pela sua trajetória, em especial em Belo Horizonte. Eu queria que você finalizasse esses próximos 10 minutos aí. Eu vou te fazer algumas perguntas para que você responda o mais breve possível
o seu pensamento e a sua visão sobre a realidade atual e como é que você imagina transformar isso para frente. Educação em Belo Horizonte. Principal, creche e pré-escola em tempo integral para todas as crianças. Em relação aos professores, serve para os servidores públicos em geral, a mesa de negociação permanente e um contrato coletivo anual de trabalho, que é uma novidade que eu quero implementar aqui. Saúde em Belo Horizonte. Qual é a responsabilidade da Prefeitura, o que ela tem feito hoje e quais são as suas intenções? Bem, centros de saúde. Nós ainda temos alguns a serem feitos em UPAs. Uma UPA é da Nordeste, que é essencial. Uma UPA na região Noroeste, que vai ser feita na área do aeroporto Carlos Prates. Dizer a verdade, eu tive ali uma atuação muito importante para aquela área ficasse na prefeitura e nós vamos construir uma UPA ali. Isso tudo está em andamento. A UPA da Noroeste, a UPA da Nordeste está em andamento, mas não foi feito no período. Está faltando a área, o processo de licitação. Mas essa tem que ser feita. A UPA da Noroeste é na área do aeroporto Carlos Prates. Foi doada uma parte e a outra vai ser doada esses dias. Já estou em contato, estivemos lá fazendo umas vistorias com o ministro Márcio Macedo e ali nós vamos construir uma outra UPA. Essa UPA da Noroeste é fundamental porque lá não tem e tinha promessa do orçamento participativo antigo. E tem a UPA da Pampulha que precisa ser construída também. Centro de saúde, muitos centros de saúde foram deslocados de áreas que são áreas importantes de ter ali, nem que seja um centro de saúde menor. Nós vamos reconquistar esses menores centros de saúde, mesmo que seja como anexo. E temos que enfrentar principalmente a questão da fila para exames e alta complexidade. Esses são os dois problemas que dão fila na questão do SUS. O governo federal tem muita política boa do SUS. Claro que eu vou aproveitar tudo que tem no governo Lula para trazer para cá, né? Vice-líder do governo Lula vai vir facilitar, não que outros não façam. Mas com certeza a minha proximidade com o governo, com os ministros, vai facilitar. Transporte público e mobilidade. Transporte público e mobilidade. Mobilidade está associada aí às outras cidades também. Como é que você enxerga as soluções que a gente precisa? Desde questões do centro da cidade até Belvedere, Vila da Serra, como é que você enxerga? Está aí um negócio extremamente complexo. Vamos ter que estudar muito. Ciência vale, hein, pessoal? Aqueles negacionistas que acham que tudo é feito no chute, não é assim não. Se você não der vacina, a pessoa morre mesmo em pandemia. Não adianta inventar cloroquina, a gente sabe disso. A mesma coisa em referente a transporte, é uma ciência. O metrô é fundamental, que eu já coloquei sobre ele. Alimentar as linhas do metrô com suplementares e com os outros ônibus para você ter, então, uma mobilidade maior. Tem que olhar a mobilidade do ponto de vista das pessoas com deficiência. Estou tendo muita reclamação disso. Sejam os passeios, sejam ônibus, então isso nós vamos ter que olhar. É uma parcela importante da nossa população. E nós vamos ter que criar a condição para um bilhete único, que seja também da região metropolitana junto com Belo Horizonte. A forma de fazer isso não é simples, é complexa, mas pode ser feito. E eu estou estudando, não é um compromisso, essa questão da tarifa zero. Mas a tarifa zero, ela se viabiliza, no meu entendimento, se nós tivermos nacionalmente um projeto de lei que permita você, ao invés de dar ao empresário o recurso para o trabalhador, esse vale transporte ser colocado no fundo. Aí você cria um fundo com esse recurso que pode viabilizar a tarifa zero. Então esse estudo nós vamos fazer também com muito carinho, já tem projeto de lei na Câmara de Deputados e Deputadas, eu vou trazer para cá. Então, enfrentar a mobilidade urbana com muita ciência. A BH Trans precisa ser fortalecida, não digo a empresa, mas digo o sentido do estudo do trânsito em Belo Horizonte voltar a ser feito com muita ciência. Um dos maiores problemas que Belo Horizonte tem e que tem sido questionado ao longo dos últimos anos, e principalmente com os novos planos diretores, planos orgânicos, o que mais for, é a questão da construção civil, o desenvolvimento da construção civil, que é um dos maiores geradores de empregos que a gente tem na economia. E aí eu te faço uma pergunta agrupada. Construção civil, a importância e o que se fazer para melhorar o ambiente deste setor.
junto com o desenvolvimento econômico. Como é que você imagina que a prefeitura pode agir para facilitar, para melhorar, para agilizar o desenvolvimento econômico da cidade de Belo Horizonte? Nós vamos precisar em Belo Horizonte de encontrar caminhos de desenvolvimento para além do serviço. Mas o forte é o serviço. Então nós temos que sempre ter o olhar atento a aumentar a prestação de serviço em Belo Horizonte, para que ela possa servir a toda a região metropolitana e ao Estado, já que aqui nós recebemos sempre muitas visitas. Eu digo isso, por exemplo, das feiras, que nós temos que fazer com que elas sejam ainda elemento de geração de renda e de emprego ainda maior. Aquela feira da Afonso Pena, por exemplo, é um potencial daquilo que vai para fora, que cresce de renda, de emprego, mas podemos ampliar esse potencial que tem em Belo Horizonte. A construção civil que você citou é elemento essencial para a criação e geração de emprego, e nós vamos ter que fazer parcerias disso também com a região metropolitana, que aqui, de certa forma, você vai esgotando os limites da cidade, né? Belo Horizonte já está, vamos dizer assim, com o adensamento muito povoado. Tem, inclusive, diminuído o número de habitantes, não é porque a cidade está diminuindo, é porque as pessoas passam a procurar também uma convivência na região metropolitana. Então nós temos que levar, você citou isso 2 vezes, isso muito em consideração. São aos seus primeiros momentos como prefeito de Belo Horizonte. Nós temos mais 4 minutinhos aqui. Você eleito prefeito de Belo Horizonte. Você foi eleito prefeito de Belo Horizonte no dia X de outubro, no dia 6 de outubro. O que você vai fazer? O que a gente pode esperar do deputado federal, que pode ser o nosso prefeito de Belo Horizonte, Rogério Correia? O que a gente pode esperar dos primeiros 4 meses, 6 meses? Mas antes disso, eu queria que você finalizasse realmente falando sobre uma parte que a gente sabe que vai afunilar nesses próximos dias, semanas, e a gente já está vendo isso acontecer. A gente tinha 2 candidatos, 2 possíveis pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte na semana passada, que eles se agruparam. Aí eu estou falando do Paulo Branco e do Gabriel Azevedo. O PT teve uma ligação aí, teve uma presença, ou recebeu o apoio do prefeito Fuad Noma. Ficou-se aí, pelo menos no imaginário, que existiu um vínculo ali entre o presidente Lula com o prefeito Fuad. O presidente fez algumas manifestações. Como é que você então enxerga esta situação, para a gente finalizar, e não sendo feita uma aliança com o prefeito Fuad, você sendo candidato, sendo eleito prefeito, quais as primeiras ações? Bem, primeiras ações então, vamos lá na ordem da pergunta. Essa é mais fácil, né? Eu vou ouvir o povo, como eu disse. Então eu vou fazer as primeiras ações criando as condições da prefeitura ter participação popular. Aí a partir daí nós começamos a governar. Sem ouvir o povo se governa mal. E é o que tem acontecido em Belo Horizonte, infelizmente. Agora, em relação à política de alianças, eu sou o candidato do presidente Lula. O presidente já disse, vai, Rogério, conversa com o povo, nós vamos estar na sua campanha, vou te ajudar. E eu tenho aqui uma certeza, essa eleição vai polarizar entre a ultradireita e a esquerda, como está polarizando no Brasil inteiro. Não que não tenha importância o assunto municipal, você vê que eu falei dele o tempo inteiro. Mas essa polarização vai existir. E a ultradireita seria um desastre para Belo Horizonte. Por ter um candidato que não gosta de vacina, que não gosta de ouvir o povo, que não acredita em ciência, só fará mal para a cidade. Então nós vamos polarizar. E essa polarização, quem pode fazer melhor sou eu, como candidato do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, já com unidade com o PSOL, que também já está selada, né, com a federação nossa, PT, PV, PCdoB, e a federação PSOL Rede. E vamos procurar ampliar ainda, estamos em conversações especialmente com o PDT, com a deputada Duda, que nós queremos, se possível, ter essa unidade já no primeiro turno. Em relação ao prefeito Fuad, eu acho que são outras características. De fato, ele apoiou o Lula no segundo turno e foi uma opção que ele fez contra essa barbárie que seria a eleição do Bolsonaro. Mas as divergências nossas de enxergar o mundo, as divergências podem vir no futuro do próprio PSD em relação às novas eleições presidenciais, estão se desenhando.
PSD, por exemplo, é o partido do Kassab, Tarcísio, que provavelmente será o adversário do Lula. Então é óbvio que nós aqui temos também ter a marca do nosso Partido dos Trabalhadores, a marca da participação popular e desses aliados, né, que eu aqui listei. Mas eu termino dizendo que estou muito animado para ser prefeito de Belo Horizonte. Eu acumulei muita experiência. Eu diria que estou completando esse ciclo de quem saiu de vereador, teve uma experiência muito positiva, rodei bastante, mas estou apto a voltar e governar Belo Horizonte. BH pode mais. Queria te agradecer. Realmente foi uma conversa muito qualificada. Eu acho que quem escutou, quem assistiu, conseguiu entender um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua dedicação à vida pública, sobre a sua pretensão de ser candidato e ser prefeito de Belo Horizonte. Eu acho que a gente vai ter uma bela corrida eleitoral aí, com pessoas que sabem se comunicar, com pessoas que sabem o que estão falando. Então, Belo Horizonte, aguarde, nós vamos ter aí dias de muita intensidade, de muito calor político nessas eleições. Parabéns pela trajetória, bem-vindo aqui ao canal Viver Brasil e boa sorte. Estamos aí à disposição e, depender de mim, será também um debate de alto nível. Debate de propostas, debate de divergências, mas sempre, né, com a política e as propostas concretas no fundo. Eu sou também alguém, que eu não falei, mas é importante, não tem nenhum processo contra mim, todos esses anos, todos que eu vivi, nunca nenhum processo, nem nada em relação à questão ética, moral. Então isso também, eu acho que é um ponto a ser observado na trajetória. Parabéns. Até o próximo especial, eleições 2024, aqui no canal Viver Brasil. Obrigado a todos e a todas.